Da prática de uma religião ao uso de jeans muito justos, aqui estão 10 coisas que você não deve fazer na Coreia do Norte. Durante várias décadas, os norte-coreanos foram ensinados desde tenra idade a adorar a dinastia governante da Coreia do Norte. Este culto é um dever fundamental da cidadania e as pessoas estão condicionadas a senti-lo e praticá-lo desde tenra idade. A profunda devoção que o povo deve à dinastia Kim, em geral, e a Kim Jong-un em particular, está corporizada nos 10 princípios para o estabelecimento de um sistema ideológico monolítico. Este é um código de conduta que todos os cidadãos norte-coreanos devem conhecer de cor e que se destina a garantir a obediência absoluta das massas. Estes princípios têm um valor sagrado e estão profundamente enraizados na mente dos norte-coreanos. Pensar fora desta caixa ideológica pode ser perigoso. De fato, como se pode imaginar, criticar o regime, por exemplo, é um delito severamente punível. Tomemos o exemplo de um jornalista norte-coreano. Sua única missão é transmitir propaganda governamental e servir aos interesses do partido no poder. Após 15 anos de trabalho, ele recebe as honras oficiais. O jornalista norte-coreano é obrigado a escrever artigos elogiando o regime de Kim Jong-un e condenando as políticas dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Se ele ousa sair de sua zona de conforto e questionar o sistema, os intermináveis problemas começam. Se por acaso ele cometeu apenas um pequeno erro, por exemplo, ao soletrar o nome de um dignitário importante, ele é submetido a uma reeducação ideológica dentro de uma organização projetada para esse fim. Por outro lado, se for suspeito de discordância, ele é preso pela polícia e levado para uma prisão onde é torturado até confessar seu crime. Depois disso, o jornalista é sumariamente condenado e é enviado para campos de detenção, onde provavelmente passará o resto da sua vida. Na Coreia do Norte, os cristãos não estão autorizados a praticar sua religião em paz. Entretanto, as constituições do país, adotada em 1972 e revista muitas vezes depois, garante explicitamente aos cidadãos a liberdade de crença. No entanto, a realidade é muito diferente. De acordo com a ONG evangélica Open Doors, a Coreia do Norte tem sido o país onde os cristãos são mais perseguidos desde 2002. Desde o estabelecimento do regime comunista na Coreia do Norte, o lugar do cristianismo tem sido muito reduzido. A primeira razão é que o regime associa esse culto ao capitalismo ocidental, que deve ser combatido. A segunda razão é que o Estado considera o cristianismo como uma visão de mundo equivocada e contrária aos valores comunistas. A terceira razão é que qualquer religião é vista como competição para a adoração do líder supremo. Se eles desejam rezar, os cristãos devem se esconder. Em 2009, Ri Hyun-nok, uma mulher norte-coreana de fé cristã, sofreu um destino trágico por não ter sido discreta. A mulher havia se permitido distribuir bíblias, mas a mera posse de uma bíblia e qualquer sinal de pertencer ao cristianismo é severamente reprimida pelo governo. Proselitismo, ou seja, a difusão de uma doutrina para recrutar novos seguidores, é ainda mais cruelmente punido. Por isto, Ri Hyun-nok foi condenada à morte e executada em público em 16 de junho de 2009. Como as coisas não estão indo bem, toda sua família foi transferida para um campo de detenção no nordeste do país. A este respeito, é muito comum que o círculo familiar da pessoa condenada também seja internado ou executado. De fato, a Coreia do Norte acredita na teoria da eugenia, ou seja, a seleção de indivíduos de acordo com critérios genéticos pré-definidos. Em outras palavras, quando uma pessoa comete um crime, seus parentes também podem ser criminosos. Portanto, todos eles são enviados para campos de concentração. A propriedade privada é um direito inviolável e sagrado, e constitui um dos fundamentos da justiça e da equidade. Para outros países, a propriedade privada não existe. Este é o caso da Coreia do Norte. Se você é norte-coreano e compra uma casa, legalmente ela não lhe pertence. No entanto, na realidade, é como se você fosse o dono. De fato, na Coreia do Norte não há título de propriedade, mas há algo semelhante: certificado de residência, sem data de expiração, emitido pelo município. O documento é uma espécie de prova de mudança. Imaginemos que você tenha vendido sua casa e queira comprar outra, em Pyongyang, a capital. A transação será feita em dólares, pois quase todos os pagamentos no ramo imobiliário são feitos nesta moeda. Se você decidiu comprar uma casa grande construída nos últimos 20 anos, ela pode custar mais de $80 mil. Este preço pode aumentar se a casa estiver localizada perto de áreas comerciais, perto de universidades
universidades ou perto de estações de trem. Em resumo, uma vez concluída a transação, você vai com o vendedor para a prefeitura. Lá, em troca de um pequeno suborno, o funcionário destruirá seus documentos e lhe dará um novo certificado de residência. Embora, como mencionado acima, você não seja legalmente proprietário da casa, ou seja, você pode reorganizar sua casa como ele quiser, decorá-la, controlar o acesso dela, colocar para alugar, mas ela não é sua. Entretanto, você não pode esquecer que seus direitos legais são muito limitados e que o risco de expropriação abusiva é real. Na verdade, no site Perspective Mound, da Escola de Política Aplicada da Universidade de Sherbrooke, você pode ver o índice de liberdade de propriedade em todos os países, incluindo a Coreia do Norte. Como você pode imaginar, a Coreia do Norte está no fundo do ranking, juntamente com outros países como Cuba e a República Democrática do Congo. Isso significa que nestes países a propriedade privada é inexistente, o Estado pode tirar sua propriedade e a corrupção é generalizada. Em 2010, a seleção norte-coreana de futebol se classificou para a Copa do Mundo na África do Sul pela primeira vez em 44 anos. Contra todas as probabilidades, a Coreia do Norte, liderada pelo treinador Kim Jong-un, garantiu um lugar entre os outros países asiáticos. Kim Jong-un, que se tornou muito popular no país após esta qualificação, teve a tarefa de preparar sua equipe para os 3 jogos da fase de grupos. Foram organizados jogos amistosos na França e a Coreia do Norte, que teve que se aclimatar ao estilo de jogo dos adversários ocidentais. Tudo correu bem, a competição começou e a Coreia do Norte teve que enfrentar o Brasil. Eles perderam por um respeitável placar de 2-1. Incentivadas pelo desempenho da sua equipe, as autoridades norte-coreanas tomaram uma decisão histórica. Decidiram que o próximo jogo contra Portugal seria transmitido pela televisão local. Normalmente, nenhum programa estrangeiro, cultural ou esportivo era transmitido em canais locais. O treinador Kim Jong-un e sua equipe seriam vistos por todo o país, mas o governo logo se arrependeu da sua decisão. A Coreia do Norte perdeu para Portugal por 7-0 e a transmissão foi interrompida após o 4º gol. Kim Jong-un estava perturbado e sua situação não melhoraria na terceira partida, já que a Coreia do Norte perdeu por 3-0 para a Costa do Marfim. Eliminados, os jogadores e o treinador tiveram que voltar para casa, e de acordo com a rádio Free Asia, a recepção que receberam foi terrível. Culpados de trair a confiança de Kim Jong-il ao humilhar a Coreia do Norte ao redor do mundo, o treinador Kim Jong-un foi condenado a trabalhos forçados em uma mina. Segundo a mesma fonte, os jogadores foram convocados ao Palácio Popular da Cultura para serem insultados por várias centenas de pessoas, incluindo fãs de esportes, jornalistas e dignitários. Esta proibição fez tanto barulho que a FIFA abriu uma investigação. Em resumo, quando você é um esportista norte-coreano, é melhor não falhar no cenário internacional. A diferença de riqueza é muito grande na Coreia do Norte. Segundo dados de Seoul, a capital da Coreia do Sul, há cerca de 240 mil pessoas que têm mais de 50 mil dólares. Esta é a classe privilegiada, aqueles que podem viver confortavelmente. E é apenas uma parte pequena da população. John Ken-moo, ex-gerente de hotel em Pyongyang, não fazia parte desta categoria no início dos anos 2000. Um dia, ele recebeu uma gorjeta de 300 dólares de um japonês pelo qual ele havia feito um favor. Ele então teve a ideia de importar vários produtos estrangeiros que ele venderia localmente em seu hotel, graças ao dinheiro. Desta forma, fez bons negócios. Depois de um tempo, ele conseguiu ganhar uma quantia considerável de dinheiro em dólares e seu hotel se tornou muito próspero. Mais tarde, seu negócio foi tão bem sucedido que ele ganhou mais de 100 mil dólares. Mas na Coreia do Norte, não se adquire quantias tão grandes em tão pouco tempo sem que as autoridades vejam. John Ken-moo disse a uma estação de rádio sul-coreana mais tarde: grandes quantidades de moeda estrangeira em mãos privadas são uma ameaça para as autoridades, especialmente quando o dinheiro não é distribuído como o Estado quer. Ele logo foi procurado, e para evitar uma sentença de morte, ele decidiu fugir para a Coreia do Sul, deixando para trás uma falsa certidão de óbito. Segundo ele, fingir a sua morte era a única maneira de se salvar. Hoje, até mesmo sua família acredita que ele morreu em um acidente de carro em 2003. Naturalmente, em seu novo país, ele mudou seu nome e se recusa firmemente a ser fotografado, por medo de que as imagens cheguem aos seus algozes. Mas John Ken-moo se vinga do regime que o perseguiu, enquanto transmite mensagens anticomunistas aos norte-coreanos na estação de rádio sul-coreana onde trabalha. Em resumo, uma das coisas a não fazer na Coreia do Norte é ficar muito rico revendendo mercadorias importadas. Vários meses atrás, na Coreia do Norte, um anúncio repressivo feito pelo governo fez muito barulho. Esta medida teria sido divertida se não
tivesse afetado a liberdade de vestir as jovens norte-coreanas. Como é bem conhecido, o código de vestuário para as mulheres de lá é regulamentado pelo governo. As mulheres devem usar saias ou enfrentar punições severas. Se as jovens mulheres são influenciadas pela cultura estrangeira e decidem adotar um estilo ocidental, elas se tornariam inimigas da nação e acusadas de minar a identidade cultural da Coreia do Norte. Entre as roupas e acessórios que se referem ao estilo capitalista que o governo combate e proíbe são as calças justas. Considerado obsceno pelas autoridades, calças jeans simbolizam o imperialismo americano e o sistema capitalista. Portanto, as autoridades proíbem o uso. A população norte-coreana também está proibida de usar roupas de marca, pintar o cabelo ou cortar o cabelo com estilo. A este respeito, as autoridades são intransigentes. Existe uma lista de cortes de cabelo onde os cidadãos devem usar. Esta luta contra as manifestações culturais e estrangeiras visa manter o povo em servidão ideológica. E é importante saber que a proibição de vestuário não se aplica inteiramente às mulheres de famílias poderosas. Na verdade, estas famílias representam um valioso apoio político para o regime. Portanto, as filhas dos oligarcas são livres para se vestirem como quiserem. As mulheres de meios modestos não desfrutam deste privilégio. Elas têm que usar saias e calças eram só permitidas no local de trabalho como uniforme profissional. Para garantir o cumprimento da lei, no que diz respeito ao vestuário, o regime criou um comitê composto por jovens socialistas, chamado Liga da Juventude Patriótica e Socialista. Uma das missões desta brigada é monitorar o código de vestuário dos norte-coreanos e eliminar a ameaça de intrusão de moda estrangeira. Isto conclui nosso vídeo sobre coisas a não fazer na Coreia do Norte. Como sempre, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.